Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro, a revista eletrônica que leva para dentro da tua casa e para a tua boleia os principais assuntos do mundo do transporte e da logística. E antes da gente apresentar as matérias especiais dessa edição do Brasil Caminhoneiro, quero agradecer por demais essa audiência qualificada que está sempre com a gente na telinha e também pelas redes sociais. Você já acompanha a gente pelo Instagram, não acompanha? Ah, mas tô vendo um camarada lá no fundo que ainda não tá ligado com a gente. Então, para você, ó, dá uma olhadinha aqui no rodapé da tela, tá vendo? Tem o nosso endereço, @Brasil Caminhoneiro, e o QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele que você já cai direto e reto lá na nossa plataforma digital. E por ali você acompanha, né, boa parte daquilo que a gente apresenta na telinha, tem os bastidores e todos os dias o Riquetti pinta por lá com informações importantes do mundo do transporte e também do agronegócio. Vai lá e dá aquele triplo C, curta, comente e compartilhe. Legal? Sabia que eu podia contar contigo. Então, sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje só para você. Francisco Garonci foi para a estrada e traz matéria importante falando sobre as regras de limite de peso no transporte de cargas. E o Garonci ainda explica como funciona a famosa pesagem dinâmica em alta velocidade. E o Riquetti foi com a sua comitiva para o trecho e traz matéria falando sobre o crescimento dos centros e polos logísticos Brasil afora e que estão sendo impulsionados principalmente pelo avanço do e-commerce. É, turma, só matérias importantes aí para o seu dia a dia. Vamos para o intervalo? Tomar uma água, um cafezinho, cavalo? Mas antes, confira o nosso giro de notícias. A Black Friday 2025 promete ser a maior da história do e-commerce brasileiro. Essa previsão é da Abiacom, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. Segundo a entidade, o evento deve movimentar 13 bilhões de reais, crescimento de 15% nas vendas. E com milhões de pedidos concentrados em poucos dias, essa movimentação vai ampliar e muito a pressão sobre transportadoras, operadores logísticos e centros de distribuição. Luz de alerta acesa no mercado automotivo europeu. Tudo por conta da possibilidade da falta de semicondutores. Isso porque a Nexperia, uma das principais fornecedoras locais dos componentes, enfrenta problemas de gestão e que já afetam a produção de chips. Algumas montadoras já registram atrasos na entrega de alguns modelos. Outras devem parar totalmente suas atividades na próxima semana. A expectativa é que a falta do componente afete também a indústria automotiva no Brasil. Brasil Caminhoneiro. Brasil Caminhoneiro. Já estamos de volta e o nosso repórter Francisco Garonci já está chegando na retaguarda, jogando seta para a esquerda, pedindo passagem com reportagem importante, viu, gente? Falando sobre as diferenças do peso bruto total para o peso líquido do seu caminhão. Por incrível que pareça, ainda tem muito estradeiro com dúvidas a respeito desse assunto. E o Garonci aproveita para falar de uma tecnologia que está invadindo as estradas cada vez mais. É a pesagem do caminhão em alta velocidade. Garonci, é contigo, meu irmão! Segurança é aqui! Bom dia, Riquetti, turma do Brasil Caminhoneiro! Hoje nós estamos aqui às margens da BR-060, um importante corredor do transporte rodoviário no Brasil. E nós estamos aqui para falar de um assunto que o caminhoneiro precisa entender, mas precisa entender mesmo, que é a respeito do peso do seu caminhão. E para entender a respeito disso, tem-se que conhecer não só o peso do caminhão, mas também dos implementos e principalmente da carga que vai em cima. Existe o peso total, mas também tem o peso dos eixos.
E para poder seguir para a estrada com segurança, é importante entender muito bem isso e é o que nós vamos fazer hoje. Para começar bem, a gente precisa entender a diferença entre PBT e PBTC. O PBT, ou peso bruto total, é o peso do veículo somado à carga que ele transporta. Já o PBTC é o peso bruto total combinado, que é o total da combinação de veículos, o cavalo mecânico, mais os implementos e a sua carga. É esse número aqui que traz a capacidade legal dessa carreta. Agora, para saber o quanto de carga efetivamente você pode transportar, você precisa subtrair deste número a tara do veículo. A tara é o peso dele. E aí você chega a isso daqui que é a carga que você consegue transportar. Nesse caso, são 25 toneladas de capacidade líquida de carga. Além do peso total, cada eixo ou conjunto de eixos tem seus limites próprios. Isso porque o peso total da carreta, ele é distribuído por esses eixos, é o ponto onde eles fazem contato com o chão. E é aí que as balanças são muito importantes, porque elas são capazes de identificar se esses pesos por eixo estão dentro ou fora dos limites da lei. Mas desde 2024, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, permitiu que os caminhões elétricos e movidos a biogás, gás natural veicular ou liquefeito, os que são de propulsão elétrica ou híbrida e também os movidos a hidrogênio ou célula de combustível, podem ter este eixo simples com um limite de 7 toneladas. Um eixo simples dianteiro, esse daqui, ó, que é o direcional, ele tem uma limitação de peso de 6 toneladas. Um eixo simples com rodas duplas, como é esse caso aqui, é desenvolvido e projetado para suportar até 10 toneladas de peso máximo. Os conjuntos de eixos têm limitações próprias, que são diferentes da simples soma de cada um dos eixos. Por exemplo, o duplo tandem, que é aquele caso ali, tem como limitação 17 toneladas. E o triplo tandem, que é aquele ali de trás, tem como limitação máxima 25 toneladas e meia. E tem também um implemento que é muito conhecido no trecho como Vanderleia. Esse aqui, em que os 3 eixos traseiros são afastados um do outro, o que permite a cada um dos eixos uma capacidade de até 10 toneladas. No conjunto, esse implemento aqui pode suportar até 30 toneladas. Nós temos aqui um dos muitos modelos de balanças que são usadas para aferir o peso dos veículos de transporte rodoviário de cargas. Essas balanças, elas aceitam diferentes tolerâncias para o peso total e em relação ao peso por eixo. Por exemplo, para o peso bruto total ou total combinado, a tolerância é de 5%. Ou seja, uma carreta de 50 toneladas, quando passa por esse equipamento aqui, ele pode indicar até 52 toneladas e meio e tá tudo certo. Já em relação ao peso por eixo, a tolerância é mais do que o dobro. Ela é de 12,5%. Por exemplo, em relação a um eixo simples com 2 rodas de cada lado, cuja capacidade máxima é de 10 toneladas, ao ser pesado em uma dessas balanças, ele pode indicar naquele eixo até 11.250 quilos. O motivo da existência dessas tolerâncias é justamente para contemplar as variações entre as balanças e até mesmo o deslocamento da carga no compartimento dentro do veículo. Mas atenção, viu? Porque na nota fiscal a tolerância é 0. Se estiver indicado na nota
que o peso é superior à capacidade do caminhão, aí a multa é imediata. E nos casos em que há sobrepeso, quer seja por identificação da balança ou mesmo por identificação em relação à nota fiscal, fica a responsabilidade para o caminhoneiro em providenciar o transbordo do excesso de carga. Antigamente, alguns motoristas tentavam evitar a balança, a chamada evasão de pesagem, que gera multas de R$ 195,23 e a perda de pontos da Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. Mas isso ficou no passado. Com o HS-WIN não existe mais como evadir a pesagem. Passou pela rodovia, o sistema registra o peso e aponta o excesso. Essa tecnologia já está sendo usada no Brasil e ela tem condições de fazer o peso por eixo dos caminhões que passam pelos sensores, e essa pesagem é feita na velocidade da via. Identifica o peso em cada um dos eixos e depois faz o somatório para entregar o peso total. O Código de Trânsito brasileiro classifica o excesso de peso no seu artigo 231, o que é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH, além da retenção do veículo para regularização da carga. E essa multa cresce conforme cresce o excesso apurado durante a pesagem da carga. Esse bitrem aqui tem um peso bruto total combinado de 74 toneladas. Vamos juntos calcular qual seria a multa se por um acaso essa carreta fosse flagrada transportando 91 toneladas. O excesso de 17 mil quilos, ele tem que ser dividido por 200. Isso aí vai dar um resultado de 85, que é o que a gente tem que multiplicar pelo valor da tabela para excessos acima de 5 toneladas, que é R$ 53,20. Com isso, nós chegamos ao valor de R$ 4.522. Mas a gente ainda tem que somar um valor inicial da infração de R$ 195,23. Juntando tudo isso, a gente tem o valor total da multa, que é de R$ 4.717,23. Ah, rapaz, o peso é complicado, né? Essas balanças, se a gente passar do peso, querendo ou não, nós fica preso na balança, né? E é perigoso tomar até multa. E a multa, querendo ou não, vem para nós, né? Até chegar na firma é meio complicado, mas a multa vem sempre para nós. Porque nós que é os motoristas, então tem que estar responsável, tá verificando a carga quando está sendo carregada. Muitas das vezes, na hora do carregamento, o caminhoneiro, que é o responsável por aquela carga, não pode acompanhar. E isso daí, você acha que é uma coisa que tem que ser cuidada? Sim, isso aí tem que estar... Nós, motoristas, né, que estão transportando, tem que estar sempre de olho, né? Geralmente, dependendo das empresas, eles não deixam a gente ficar próximo, só chama nós, motoristas, quando tá tudo finalizado, ele fala, ó, motorista, está pronto. Mas aí você olha, às vezes está ok, o empilhadeirista lá, o fiscal, ele sabe organizar a carga bem. Mas tem vezes que eles não colocam a carga certa, então você tem que falar, ô, Trubão, tem como você arrumar ali e tal, porque o peso está muito para frente, né? Dá uma dividida a mais, vira os pallets, alguma coisa assim. É isso aí, turma! O excesso de peso fica provado que não vale a pena. No final das contas, ele vai acabar desgastando o seu caminhão, consumindo mais combustível, estragando o pavimento e colocando todos na estrada em risco. O profissional sério que faz as contas sabe que rodar dentro do peso significa ter segurança, tranquilidade e a certeza de chegar bem em casa. Segurança é aqui. Ô Garonce, obrigado, meu irmão, e parabéns pela reportagem. O Riquete anda sempre com o peso nos trinques, no peso ideal. E é muito importante que você, transportador, tenha essa consciência.
Isso vai ajudar a evitar muitos problemas na tocada. E para quem vive na estrada pelo Brasil afora, sabe que o caminhão é bem mais que trabalho. É parceiro do dia a dia, é o que leva o sustento e traz muitas histórias para casa. E para manter esse parceiro rodando nos trinques, é fundamental contar com um lubrificante de qualidade. Já sabe que eu estou falando de Lubrax, né? O lubrificante que todo brasileiro já conhece e confia. E agora, ó, de cara nova, mais moderno, com tecnologia superior, ainda mais eficiente e preparado para entregar qualidade e performance em qualquer desafio. Lubrax tem a tecnologia de ponta que não pode faltar para o seu caminhão, que protege o motor, melhora o desempenho e garante economia em cada quilômetro rodado. Tudo isso para que você rode tranquilo e com toda a segurança e proteção. Então, meu amigo e minha amiga, vocês já sabem, é tempo de você escolher o lubrificante que se supera a cada geração. É tempo de Lubrax! E o cenário no mundo do transporte muda a cada dia. E a pegada agora para o transportador são os terminais logísticos. Isso, além de favorecer o dono da carga, tem ajudado demais a turma da estrada, viu? Evitando que muitos parceiros que vêm aos grandes centros num truque ou então numa carreta evitem aquelas tradicionais restrições. Sem contar que esses pontos de carga oferecem até boas condições para a turma do trecho. Nossa equipe de reportagem foi para a estrada e mostra alguns exemplos para vocês. Jadson, aperta o play! Quem nunca comprou um produto pela internet, hein? O chamado e-commerce veio para ficar. E mais, se tornou um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. E com a crescente adesão dos consumidores às compras online, as plataformas precisam de mais espaço para armazenar e distribuir produtos com rapidez e eficiência. E é aí que os galpões em condomínios logísticos vêm se tornando cada vez mais a melhor opção para toda essa turma. Sim, é uma tendência de mercado aí ter nessas regiões metropolitanas, né, afastadas dos centros urbanos de São Paulo, esses grandes centros logísticos, né? Inclusive Guarulhos é a cidade que está ranqueando, liderando esse ranking, né? Exatamente. Então, justamente porque eles se afastam desses centros urbanos, né, desafogam o trânsito, estão perto, né, de acessos a rodovias que ligam aí o Brasil inteiro. Então, essa estrutura facilita a eficiência operacional desses grandes operadores. E a pré-locação de espaços logísticos tem se tornado uma tendência crescente no Brasil, justamente por conta do e-commerce que vem liderando essa movimentação. Esse setor já é responsável pela reserva de 253 mil metros quadrados de galpões que ainda estão em construção. Isso, gente, equivale a uma área de 30 campos de futebol. Além disso, há mais 272 mil metros quadrados que já foram alugados em galpões que estão sendo expandidos. Você acha que isso vem justamente ao encontro, por exemplo, dessa falta de estrutura das cidades? Por isso que a gente vê cada vez mais essa tendência da construção de grandes galpões aí ou em torno das cidades ou não? Sim, acredito que sim, até porque essas estruturas vêm em complemento também algumas mudanças no viário, né, que são necessárias para abarcar esse grande volume em escala dessas mercadorias que chegam e saem desses centros, mas principalmente para sair da zona máxima de restrição, que é a grande proibição aí desses veículos maiores nesses centros urbanos, como eu falei. Então, a gente faz recentemente uma pesquisa sobre eficiência no recebimento de cargas desses estabelecimentos comerciais e 72% deles hoje, dos pesquisados, já estão fora dessa zona máxima e esse percentual vem crescendo. E outros setores da indústria também têm mostrado um crescente interesse por espaços logísticos. Patrícia Fiore é advogada e representa a Associação Brasileira de Logística. Para ela, esse apetite por mais espaço
é impulsionado pela necessidade de atender a um mercado em rápida expansão. A gente tem aí um grande conglomerado de condomínios logísticos, né? Para você ter uma ideia, a gente tem hoje 80% dessas áreas ocupadas em estados brasileiros, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, né? Mas isoladamente São Paulo ganha, né? Eu vejo essa tendência, né? Dessas áreas como Cajamar, agora Guarulhos, né? Que eles têm uma demanda qualificada, né? Eles estão perto, eles têm uma grande infraestrutura, estão perto ali do aeroporto, do Rodoanel, da Dutra, né? Então, e eles ainda têm ali muito área para se desenvolver novos empreendimentos. Cajamar, na Grande São Paulo, recebeu em agosto 2 novos galpões logísticos. Com isso, a cidade é outra que segue se consolidando como um dos principais centros logísticos do país. A expectativa é que com a inauguração do Rodoanel Norte, a região se torne ainda mais atrativa. Vamos conferir 2 centros logísticos coladinhos com a capital paulista. Primeira parada, Guarulhos. Encontrei meu xará Fernando Chios. Ele é diretor de uma rede de condomínios logísticos. A gente começou no interior de São Paulo, e a gente tem galpão em Jundiaí, Sorocaba, Atibaia. Olha! Depois a gente acabou indo para Extrema, no sul de Minas. Fizemos as expansões em Betim, perto de Belo Horizonte. Tá. Estamos construindo em Pouso Alegre. Opa. E recente a gente entregou um novo empreendimento em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, perto de Florianópolis. Na verdade, as cidades elas estão crescendo numa velocidade muito grande, né? Então, as empresas que, por exemplo, estavam em São Paulo, hoje elas vêm procurando sair de dentro da cidade por causa de restrições de trânsito, principalmente de carretas, caminhões, e elas têm procurado regiões próximas à cidade. Isso a gente fala muito em questão do last mile, né? Claro. Que é a última milha para a entrega dos produtos. Já o Luiz é um dos responsáveis pela logística dessa transportadora. Ela faz a distribuição de insumos para o agronegócio nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E para ele, os condomínios logísticos são fundamentais na operação. A área é grande, a movimentação de cargas é diária. E quer outra dica? Ainda tá cheirando tinta nova. Luizão, pouco tempo de casa nova, uma baita de uma estrutura. Muito obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem. Galpão logístico é a onda do negócio agora então, né? Verdade. Para nós é uma honra estar aqui. A gente começou esse novo empreendimento em parceria com a FUUD agora no mês de junho. E você vê, nós estamos entrando em outubro e a gente já está aí com 86% de ocupação. Então, nós estamos aqui ao lado, onde a gente tem 75 mil metros de área construída, com 70 mil posições, e ali nós já estamos com 96% de ocupação. Então a gente vê que realmente é uma necessidade, ainda mais em grandes centros como é Guarulhos. A parada agora é em Jundiaí. A cidade está entre os destinos mais atrativos do país para novos empreendimentos logísticos. A gente vende peças de colisão pela internet. Então a gente viu em 2021 esse grande crescimento e eu precisava sair de São Paulo, porque lá o que eu conseguia aqui em Jundiaí era muito caro. Sim. Estrutura, segurança, parte logística também, né? Eu costumo dizer que a Jundiaí é muito privilegiada porque está no entrocamento das principais malhas viárias do Brasil. Nós estamos aqui na esquininha da Bandeirantes com a Anhanguera. Conecta Rodoanel, perto de aeroporto. Tem então, Dom Pedro. Tem Dom Pedro, tem tudo, pertinho aqui de Campinas, enfim. E a gente não queria também sair de São Paulo. Entendi. Porque a maioria dos nossos fornecedores continua lá. Então, a gente meio que fez um estudo ali e vimos que Jundiaí era muito bom e é uma cidade que acolheu os acessórios. Tem uma operação que roda 24 horas.
Nós atendemos os principais marketplaces do Brasil. Então a gente está falando de Mercado Livre, Shopee, Amazon, enfim. E eles têm um nível de atendimento muito apertado. Então, um dos principais motivos também da gente sair de São Paulo para vir para cá foi a questão de segurança. Eu precisava ter uma operação que rodasse 24 horas e desse segurança para o prédio, para a estrutura, para os colaboradores também. Então aqui na Food a gente teve tranquilidade para prosseguir com esse plano. Há alguns anos atrás a gente não tinha esse tipo de estrutura, né? Sim. A gente sofria bastante. Hoje, graças a Deus, temos aí alguns no setor de galpões, tem bastante galpões aí sendo feito e dando bastante estrutura para o caminhoneiro. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Dúvida. Aqui, por exemplo, você tem estrutura completa? Sim, sim, sim. Graças a Deus aqui tem uma estrutura muito boa para o caminhoneiro. E que eu acho que todos que vierem aqui um dia para poder conhecer vai saber que a estrutura é muito boa. Banheiro, lugar para descanso, né? um lugar para descarregamento na altura. Então acho que a gente, caminhoneiro, tem que muito agradecer, né? Prateleiras instaladas limpinhas, prontas para poder receber um carregamento completo de bebidas, tanto alcoólicas como refrigerante, enfim, para saciar qualquer tipo de gosto, né, Jefferson? Não, com certeza. Já estamos chegando aí no verão, o projeto Verão vem forte aí, a gente espera receber um grande volume de bebida aí, que vamos encher essas prateleiras bem rápidas aí. Não, esses galpões aqui facilitaram bastante a nossa vida. Eles têm bastante tecnologia, a gente está muito bem instalado na filial de Jundiaí. Por que a gente escolheu o Jundiaí? Ela é estratégica, é aquilo que você falou, é um oásis onde quem está instalado aqui tem bastante chance de crescimento de forma sustentável, que é o que a gente procura. Que a gente procura mão de obra qualificada, que a filial e a região nos permite uma alta demanda de volume, não só de bebidas. Hoje a gente está iniciando na bebida nessa unidade, a gente já tem outras que atuam nesse mesmo segmento e a gente também consegue acessar facilmente os grandes centros de consumos a partir daqui. É óbvio que existe uma dificuldade para mão de obra qualificada em todas essas áreas. E eu acredito que as empresas tenham se instalado também nessas regiões a fim de captar essa mão de obra regional, né? Para até ter uma questão de deslocamento desse colaborador próximo ao trabalho e também ter mais capilaridade, mais opções nessas regiões. Bom, o que a gente espera, né, é que com a tecnologia, com as inovações que esses novos centros de distribuição estão trazendo, que isso também, acaba criando aí, serviços para a nossa turma do trecho, como um banheiro, uma área de descanso e segurança enquanto é feito a carga e a descarga do pesado. Legal? O que foi, Jadson? Eita, rapaz, já tá chegando? O pessoal do Fala Brasil já tá aí, ó. E aí, Cat, vai entregar o programa pra nós ou não? Mas vou, mas antes tem a nossa sessão Maguila, os aniversariantes da semana. A Clarinha de Avaré, o Arthur e a Vanessa Losque em São Caetano do Sul, Elizabeth Santana em Itaberá, o Josafá de São Paulo, nosso querido parceiro Eduardo Pérez, colhendo mais uma abóbora na roça da vida. Parabéns, meu irmão. A Zenaide da Moca, a minha irmã Francine Riquetti também colhendo rosas no Jardim da Vida e o Fábio Guedes. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. Calma, guris, senta aí na poltrona que tem mais Brasil Caminhoneiro. Olha aqui no rodapé da tela. Viu? É o nosso site, gente. E junto tem esse QR Code, que é esse quadrado cheio de quadradinhos dentro. Aponte a câmera do seu celular que você já vai cair direto nele e dentro do R7. E por lá, você vai conferir tudo aquilo que nós apresentamos no programa de hoje e muito mais. Tem vídeos, fotos, matérias antigas, bastidores, enfim, o universo do transporte lá no nosso portal. Vai lá, que eu espero contar com a tua audiência e com a tua colaboração por lá. Tá legal? Turma, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro, agradecendo por demais essa audiência qualificada que rodou com a gente nessa meia hora. E amanhã, domingão, tem Repeteco do Brasil Caminhoneiro na tela da Record News, também às 7 horas da manhã. Tá legal? E sábado que vem, tô com a minha comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro inédito para você. Um abraço, turma, fiquem todos com Deus e a gente se vê!